Vou apresentar o projeto em que eu e a orientadora Camila desenvolvemos Estatística e Ciência de Dados, Algoritmos de Agrupamento. Aqui a gente pode ter uma visão geral do que será abordado no trabalho: introdução, objetivos, metodologia, aplicação, conclusão e referências. Na introdução, vamos falar um pouco sobre a estatística e a ciência de dados. A estatística é uma ferramenta que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para apoiar decisões. E a ciência de dados é uma combinação da estatística, da programação e de conhecimentos de domínio para extrair insights valiosos de grandes volumes de dados. O que é um agrupamento? O agrupamento é uma técnica muito utilizada em ciência de dados. Ela agrupa objetos semelhantes entre si em grupos chamados cluster. Então, pense em um cesto cheio de frutas variadas. Com a análise de agrupamento, conseguimos separar as frutas em grupos que têm características parecidas. Um grupo com frutas cítricas, como limão e laranja, outro com frutas vermelhas, como morango e framboesa, e outro com frutas não cítricas, como banana e mamão. Aqui a gente consegue ver a ilustração dos três respectivos grupos. No objetivo, queremos ver como diferentes vinhos podem ser agrupados com base em suas características químicas, como teor alcoólico, acidez, açúcar, entre outras. E por que isso é importante? É importante para apoiar enólogos e produtores, é importante para servir como um guia para consumidores, pois facilita a recomendação de vinhos a consumidores que buscam certo tipo de vinhos, e na identificação de qualidade, pois identificar grupos permite verificar se há vinhos com características similares ao de alta qualidade. Na metodologia, vamos começar falando sobre a coleta de dados, depois do pré-processamento dos dados, depois a escolha do algoritmo de agrupamento, depois a aplicação desse algoritmo de agrupamento e, por fim, a validação desses grupos, com métricas de validação. Tipos de algoritmo de agrupamento, caminhos. Ele agrupa os dados ao tentar minimizar a distância entre os pontos dentro de cada cluster. Ele parte de um número de cluster definido previamente. Então, a gente escolhe previamente um número de cluster. No nosso caso, é 3 grupos. E ajusta as fronteiras dos clusters repetidamente até encontrar a melhor separação. No algoritmo de Ward, é um agrupamento hierárquico, ele organiza os dados similar a uma árvore. No início, cada vinho é tratado como um cluster individual, e gradualmente o método vai unindo os vinhos parecidos formando pequenos grupos. A ilustração está aí abaixo. As misturas de gaussianas permitem grupos elípticos e sobrepostos, sendo mais flexíveis para formas variadas de dados. Ela atribui a cada observação uma probabilidade. É o único método que considera uma distribuição estatística para os dados. No nosso banco de dados, temos 3 variáveis de medições de constituintes químicos de vinho. E sabemos, a priori, qual cultivar cada vinho pertence, tornando o conjunto ideal para comparar técnicas de agrupamento. Podemos ver que os 3 métodos dividiram os vinhos em 3 grupos diferentes. Agora podemos comparar esses grupos com os grupos originais dos vinhos, avaliando qual método conseguiu capturar melhor as características distintas entre eles. A gente pode ver aqui agora a matriz de confusão. Ela permite comparar os grupos formados por cada técnica de agrupamento com os grupos originais dos vinhos. Agora, analisando as métricas, podemos ver que o método de mistura foi considerado o melhor, pois se destacou em termos de acurácia e concordância com os grupos reais. Agora podemos ver os 3 clusters formados pelo método de misturas de gaussianas. Então a gente tem a média e o desvio padrão de cada grupo e as variáveis em cada grupo. Na interpretação, a gente pode falar que o cluster 1 parece representar vinhos mais estruturados, com elevado teor alcoólico e alto conteúdo de fenóis totais, representando vinhos mais complexos. No cluster 2, ele agrupa vinhos mais leves, com teor alcoólico e fenólico mais baixo. E no cluster 3, ele agrupa vinhos com moderado teor alcoólico e alta acidez, sendo vinhos possivelmente mais jovens e frutados. Então, na conclusão, a gente chegou o que? A análise de agrupamento é uma técnica que identifica padrões e agrupa dados automaticamente. E esses métodos ajudam a simplificar grandes volumes de dados, tornando informações complexas mais acessíveis e facilitando a tomada de decisões informadas. Aqui estão as referências e obrigado.